Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Essa disciplina faz parte do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá bom? Vamos dar continuidade às nossas atividades? O que nós estamos fazendo até o momento? Até o momento nós começamos a discutir elementos relacionados a movimento. Então a gente discutiu os conceitos fundamentais relacionados ao movimento, a gente falou de sistema de referência, e aí os sistemas de referência, não só o sistema de referência como referencial adotado para você identificar, por exemplo, se um objeto está em repouso ou em movimento, que discutimos com detalhes aqui no nosso curso, mas falamos do sistema de referência, sistemas em uma dimensão, duas e três dimensões. Vimos também o sistema de coordenadas cartesianas. Eu citei o sistema de coordenadas polares, o sistema de coordenadas cilíndricas, o sistema de coordenadas esféricas. Então eu comentei não só o sistema de referência como referencial adotado para você analisar se um determinado objeto está em movimento ou em repouso, mas também já discutimos um sistema de referência que pode ser adotado para você trabalhar com movimento ou falta de movimento em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões, tá bom, pessoal? Então analisa direitinho. Depois disso, aí fomos caracterizar e analisamos, né, o conceito de ponto material e corpo extenso. Discutimos as situações que você pode considerar um objeto, um corpo, um carro, um ônibus, uma bicicleta, o próprio planeta, quando ele pode ser considerado ou não corpo extenso ou ponto material, que depende do referencial, como a gente discutiu anteriormente. Depois fomos para o conceito de trajetória. E trajetória, o Christian gosta de discutir duas situações. A trajetória possível, então você vai sair da sua casa e vai até o supermercado. Qual é a trajetória possível? Ela não foi desenvolvida ainda, porque o conceito de física, o conceito na física sobre trajetória é o deslocamento, ocorreu o deslocamento, e aí você analisa esse deslocamento ocorrido e você vai analisar a trajetória do objeto quando desenvolve aquele deslocamento. O que o Christian propõe é você ter dois tipos de análise de trajetória. A virtual, então você vai analisar o processo, você vai até o supermercado, quais são as possíveis trajetórias, você vai pensar no assunto, trajetória virtual, e depois tem a trajetória real, a que efetivamente aconteceu. Porque do ponto A até o ponto B existem infinitas possibilidades de trajetória. Da sua casa até o supermercado existem infinitas possibilidades de trajetória. Mas aquela executada é a trajetória desenvolvida, é a trajetória que foi realmente desenvolvida. Então é a trajetória real. Aquelas infinitas possibilidades, nossa, eu pensei que eu ia fazer uma coisa e acabei não fazendo. Enquanto eu estava indo para o supermercado, lembrei que tinha que passar na farmácia. Isso daí é uma situação imprevisível, que você não estava prevendo. E aconteceu de você mudar a rota de direção da sua trajetória. Então você desenvolveu uma trajetória real a partir do momento em que ela foi se desenvolvendo. E a trajetória virtual são todas aquelas possíveis trajetórias antes de ocorrer, tá ok? Depois nós fomos para o conceito de deslocamento e espaço percorrido. E analisamos o deslocamento e o espaço percorrido em função do tempo, tá ok? E aí nós colocamos uma situação real para estudo do movimento. E a situação real para estudo do movimento foi descrita aqui com vocês. Essa condição real de estudo de movimento eu já descrevi para vocês. Onde, no vídeo anterior, eu caracterizei e analisei o fenômeno físico. Qual é o fenômeno físico? O trígono, nosso amiguinho. Então esse é um personagem que vai nos auxiliar agora no estudo do movimento. E caracterizei o trígono na posição A, B, C, D, E e F. E o trígono na posição A, eu caracterizei a posição A. A posição A é a origem, é o ponto inicial, aonde a partir daqui, posição inicial, onde a partir dessa posição inicial eu analiso o movimento desenvolvido pelo trígono. E o trígono, como é que eu vou caracterizar o movimento do trígono? Eu vou analisar o deslocamento, a mudança de posição, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então eu tive que estabelecer o meu sistema de referência, caracterizando o eixo X em metros. Então,
Tudo que você analisar a partir da origem da posição, então ó, olha só, eu estou construindo um sistema de referência com vocês para analisar o deslocamento do trígono. Deslocamento do trígono em função do tempo. Então, tenho o meu sistema de referência, a origem das posições, onde a partir da origem eu graduo, faço a graduação da minha escala para a direita positivo e crescente, 10, 20, 30, 40, 50, 60, positivo, crescente. À esquerda do meu sistema de referência, ou à esquerda da origem das posições, eu considero valores negativos, crescentes também, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, e assim vai, ok? Então, caracterizei meu sistema de referência, caracterizei a posição inicial do trígono, marquei como sendo o ponto A, 10 metros. 10 metros a partir da onde? A partir da distância do meu sistema de referência ou da origem das posições. Bom, se ele está na posição inicial, o trígono está na posição inicial, e eu vou analisar o movimento do trígono a partir desse ponto, tempo inicial igual a 0 segundos. Então eu estou caracterizando a minha grandeza de comprimento, metros, e a minha grandeza relacionada ao tempo, segundos. Poderia ser quilômetro por segundo, poderia ser quilômetro por hora, poderia ser polegada por hora, polegada por minuto. Você tem que caracterizar a unidade de medida de comprimento e a unidade de medida de tempo para você analisar e interpretar o fenômeno físico, tá ok? Bom, o fenômeno físico aqui está relacionado ao movimento, porque de acordo com o meu sistema de referência, o trígono está se deslocando. De acordo com o meu sistema de referência, ele está na posição inicial 10 metros, depois de um tempo, depois de um segundo, eu olho e caracterizo a posição do trígono, 20 metros. Nesse intervalo AB, eu posso caracterizar o deslocamento, então posição inicial e posição final, e o deslocamento, posição final menos inicial, posição final menos posição inicial, e posso caracterizar em relação ao tempo, tempo final menos tempo inicial, para o mesmo intervalo. Se eu caracterizo o deslocamento entre A e B, entre 10 e 20, eu vou analisar o tempo 0, 1 segundo. E aí o que eu propus para vocês no vídeo anterior? Fazer uma relação entre deslocamento e tempo. Então a gente estudou com detalhes a relação entre deslocamento e tempo. Deslocamento e tempo. E aí a gente obteve a seguinte relação. Deslocamento em função do tempo é a posição final menos inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Essa característica aqui, nós analisamos no intervalo AB. Depois, fizemos a mesma coisa no intervalo BC. No intervalo BC, nós analisamos o deslocamento em função do tempo. Deslocamento entre B e C, o B é o inicial e o C é o final. Então, 20 nesse intervalo, 20 metros é o início, 30 metros é o final. E o deslocamento é a posição final menos inicial. Em função do tempo, o intervalo de tempo para o mesmo intervalo, tá ok? O mesmo intervalo de deslocamento, a gente analisou o intervalo para o tempo também. Quanto tempo variou? Então, nesse intervalo aqui, a posição final é 30 e a posição inicial é 20. E o tempo correspondente, o tempo final é 2 segundos e o tempo inicial 1 segundo. Nós fomos analisando o deslocamento do trígono entre A e B, B e C, depois DC. Então o deslocamento, o trígono está se deslocando ao longo do tempo. No intervalo CD, no intervalo CD, a posição C é o início, a posição D é o final. Significa que o 40 é o final e o início é 30. Se você quiser fazer 40 menos 30, você pode fazer. E o tempo correspondente? A variação do tempo nesse intervalo, 3 menos 2. Tá ok? E nós fomos caracterizando
O fenômeno físico foi acontecendo, que é o deslocamento do trígono. Deslocamento, mudança de posição, variação da posição em relação ao tempo. E depois nós vamos analisar para o intervalo DE. Para o intervalo DE. E o que a gente analisou para o intervalo DE? Para o intervalo DE, então, tudo que acontece no ponto D é início, 40 metros, 3 segundos. Então, tempo inicial, posição inicial. Os 50 metros e o 4 segundos é a posição final, tempo final, para esse intervalo. Então, nós tivemos o cuidado de analisar cada segmento, né, do intervalo, A, B, B, C, C, D, E, F. A, B, B, C, C, D, D, E. Né? E o trígono foi se deslocar até o ponto E. Então, nós analisamos, nós fizemos toda essa relação de deslocamento em função do tempo para todos os intervalos. A, B, B, C, C, D, D, E. Né? E o EF seria uma previsão. E se o trígono continuasse a se deslocar até o ponto F, 60 metros? E depois nós começamos a fazer previsão. E se ele se deslocasse e chegasse a 100 metros? Se chegasse a 200 metros? Se chegasse a 1000 metros, que corresponde a 1 quilômetro? E se ele chegasse a 60 quilômetros, 60 mil metros? E se ele se deslocasse a 200 quilômetros, 200 mil metros? O que a gente poderia prever em relação ao tempo se ele varia de 1 em 1 segundo? Então, observem, pessoal, que o fenômeno físico analisado aqui é o deslocamento do trígono e tem um comportamento. O comportamento do deslocamento em função do tempo, a gente analisou para todos esses pequenos intervalos e também depois o Christian, ele extrapolou. Vamos analisar entre A e C. Então, tudo que acontece em A é o início, tudo que acontece em C é o final. E aí a gente analisou o deslocamento. Posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial entre A e C. Depois eu coloquei também para vocês B e D. Tudo que acontece em B, o início, tudo que acontece em D, final. E aí você calculou o deslocamento, que é a posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Eu poderia fazer de A até E. Poderia fazer de A até E. E a gente viu, né, que toda essa análise de deslocamento em função do tempo, a gente poderia dar um nome para esse fenômeno. O fenômeno físico é deslocamento em função do tempo. E a gente chamou esse deslocamento em função do tempo de V, de velocidade. Velocidade média ou velocidade. Velocidade média. Inclusive o Christian vai colocar aqui uma palavrinha V médio. V médio. V médio. Ok? Então a gente analisou o deslocamento em função do tempo e a gente conseguiu identificar essa relação matemática aqui, né, de deslocamento em função do tempo. Bom, o que o Christian vai fazer a partir de agora? Eu vou agora caracterizar um estudo do movimento uniforme. Existem vários tipos de movimento. Movimento acelerado, desacelerado, movimento circular, movimento rotacional. Eu vou discutir o movimento uniforme com vocês, o MU. Então nós vamos avançar para agora estudar as características de cada um dos movimentos. Vou começar pelo mais simples, que é o movimento uniforme, tá ok? Essa é a equação que a gente conseguiu obter analisando o deslocamento em função do tempo. É a única equação que nós temos, que é a equação da velocidade média. Então, para o estudo do movimento uniforme, eu vou partir dessa equação matemática. E essa minha equação matemática, ela vai ser utilizada para caracterizar o movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, o MU. Christian, eu procuro na internet e estou estudando outros materiais também,
E aí lá na internet tem movimento retilíneo e uniforme. E você falou somente movimento uniforme. Eu vou deixar bem claro para vocês que o retilíneo é de trajetória. E eu vou muito mais além aqui, né? Não só trabalhar a trajetória retilínea, mas trabalhar o movimento uniforme como um todo, ok? Então você vai estudar comigo o movimento uniforme, que uma das características, ou num caso particular do movimento uniforme, pode ser o movimento retilíneo uniforme, o MRU. Então nós vamos discutir o movimento uniforme como um todo. E a gente vai caracterizar o movimento uniforme e vocês vão ver qual é a característica principal do movimento uniforme, ok? Bom, eu vou pegar essa equação aqui que nós caracterizamos, que é o deslocamento em função do tempo igual a velocidade, ok? O que interessa para nós na hora que você está caracterizando o movimento ou você está estudando o movimento? O Christian só falou de velocidade agora, não é o mais importante. O mais importante é o fenômeno físico. O trilho estava na posição inicial em relação à origem das posições, o deslocamento foi acontecendo de 10 em 10 metros e eu fui medindo o tempo. O tempo eu fui medindo através de um cronômetro ou de um relógio. 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 20 segundos, eu posso estar usando um cronômetro para, né, liguei o cronômetro na posição, ou no tempo inicial, na posição inicial. E fui medindo o tempo ao longo do movimento que foi desenvolvido. Então, os elementos mais importantes aqui é deslocamento em função do tempo. O que o Christian vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o deslocamento em função do tempo, mas em conjunto com a velocidade. Então, esse elemento aqui, variação do tempo, o que o Christian vai fazer? Ele está dividindo. Ele está no denominador e dividindo. Né? O deslocamento está no numerador e a variação do tempo está no numerador. O Christian vai pegar esse fator aqui, que está sendo dividido, né? Dividindo o deslocamento, e eu vou passar ele multiplicando a velocidade. Então, o que você está propondo, Christian? Eu estou propondo isso daqui. Ó. Deslocamento, então, é igual a velocidade vezes variação do tempo. Ok? É isso que eu estou propondo. Eu peguei um elemento que estava dividindo e passei ele multiplicando. Sempre a operação é inversa. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está somando, passa para o segundo membro, subtraindo. É sempre a operação inversa. Mudança de posição em relação ao sinal de igual, ao sinal de igual é sempre a operação inversa. Multiplicação, divisão, divisão, multiplicação. Radiciação, potenciação, potenciação, radiciação. Subtração, soma, soma, subtração. É sempre assim, tá ok? O que o Christian vai fazer agora? Minha proposta é a seguinte, abrir os deltas. Então eu vou agora abrir os deltas. Posição final menos posição inicial é igual a velocidade que multiplica. Como a velocidade está multiplicando uma variação da posição aqui, que é o, desculpa, está multiplicando a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial, então eu coloco esse elemento dentro de parênteses, tá bom, pessoal? Ok? Bom, então você percebeu que eu abri o deslocamento, o delta é sempre um elemento final menos inicial. Se a posição é a posição final menos inicial, se é o tempo, tempo final menos tempo inicial. Agora eu vou fazer algumas considerações aqui. Eu vou considerar o seguinte, que eu vou fazer uma observação aqui. Observação. Para a posição final, para a posição inicial, posição inicial diferente de zero ou igual a zero, para a posição inicial, aqui é diferente de zero, poderia ser igual a zero. O tempo inicial, ele é igual a zero. Tempo inicial igual a 0 segundos. Não é isso mesmo? Observe bem, não é isso? Ó. Esse objeto aqui ele poderia estar na origem das posições. Aí a posição inicial seria igual a 0. Seria. Aqui eu fiz uma proposta diferente. Né? Ele poderia estar em qualquer lugar ao longo da minha trajetória, ao longo do meu sistema de referência. Mas o tempo inicial é igual a 0, porque eu comecei a marcar o tempo. Se o tempo inicial é igual a 0, eu vou considerar esse valor já na minha equação.
tempo inicial igual a zero. Então a minha equação, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes, aqui, ó, o tempo final, porque o tempo inicial é igual a zero. Se você quiser fazer a distributiva aqui, você pode, né? A velocidade que multiplica o tempo final e a velocidade que multiplica o tempo inicial. Só que o tempo inicial é igual a zero. E velocidade vezes igual a zero, um valor igual a zero, é igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Velocidade vezes tempo final, tá ok? Beleza. A posição inicial eu sempre sei onde que ocorre. Poderia ser a posição inicial no 10 metros, poderia ser a posição inicial na origem das posições, poderia ser no menos 10 metros. A posição inicial poderia ser no 20? Poderia. Poderia ser no 40? Poderia ser em qualquer lugar ao longo da rodovia. A posição inicial, então eu sei. Quando eu analiso o movimento do trígono nesse fenômeno físico, a minha preocupação é sempre onde ele vai chegar, a posição final. Então eu vou isolar na equação a posição final. Eu vou isolar na equação esse elemento aqui, a posição final. Então, se a posição inicial do delta está subtraindo, ela vai somando. Então vai ficar assim, aqui a posição final é igual a posição inicial mais VT final. Ok? É isso aí. A posição inicial mais V vezes velocidade vezes o tempo final. Eu não vou colocar o ponto de multiplicação não, viu pessoal? Eu poderia colocar? Lógico que poderia colocar, mas não é comum. Vocês sabem que estão multiplicando, né? Eu tenho dois valores e esses valores estão multiplicando, tá ok? Bom, se eu coloco para o tempo final 1 segundo, ele está relacionado à posição final 20 metros. Se o tempo final agora for 2 segundos, ele está relacionado à posição final 30 metros. Se o tempo final agora for 3 segundos, a posição final está relacionada a 40 metros. E assim vai. Então, essa posição aqui, que está sozinha na equação, e esse valor do tempo único na equação, eles estão relacionados ao final. Então, eu vou tirar o índice F. Tirando, então agora eu vou abordar da seguinte forma. Eu vou tirar o índice F da equação. Tirar. Porque você percebe que eles estão relacionados? Então eu não preciso colocar F. Então eu vou tirar o índice F da expressão. Eu vou tirar o índice F da expressão. Ah, Cristian, tudo bem. Eu entendi o porquê que você está fazendo isso. Então, acompanha comigo aqui. Eu só fiz o seguinte, eu vou tirar o índice F. Então, a minha equação vai ficar assim, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Simplificou, né? Só tirei o F, não fiz nada de diferente, né? Eu não fiz absolutamente nada de diferente. E essa equação, do jeito que está aqui, ela está trabalhada, essa equação ela tem algumas características interessantes, pessoal, meu amigo e minha amiga. Essa equação, ela me coloca a variação da posição final e a inicial, que é o fenômeno físico observado, um valor de tempo, que é o tempo final, porque o tempo inicial é considerado igual a zero, e a velocidade do fenômeno, a velocidade do processo. Nesse processo, quantos valores de velocidade eu tenho na equação? Quantos valores de velocidade eu tenho na equação? Posição, eu tenho dois valores, a inicial e a final. O tempo eu tenho um também. Mas eu tenho um único valor relacionado à velocidade. E essa é a equação característica do movimento uniforme. O que significa isso, Christian? E nós vimos, né? Quando você faz a relação da posição em relação ao tempo, eu fiz a seguinte, 20 menos 10, que dá 10, dividido por 1 menos 0, que dá 1. Então ficou 10 dividido por 1, 10 metros por segundo. 30 menos 20, vai dar 10. 2 menos 1, 1. 10 dividido por 1 vai dar 10 metros por segundo.
E você pode fazer isso, essa brincadeira da variação da posição em relação ao tempo, em qualquer intervalo. Você pode buscar A, B, A, C, B, C, B, D, A, E, B, D, e assim tanto faz, meu amigo. B, F, sempre vai dar 10 metros por segundo. A velocidade para esse fenômeno físico, né, que nós estamos avaliando agora, a velocidade é sempre o mesmo valor. E eu estava fazendo já a análise do movimento para essa situação, porque eu já estava inserindo o conceito de velocidade para vocês e também já prevendo o conceito de movimento uniforme com vocês. Então, essa equação é a equação horária, eu vou escrever aqui do lado. Equação horária das posições, equação horária das posições para o movimento uniforme. Principal característica do movimento uniforme: velocidade constante. Característica do movimento uniforme. Característica do movimento uniforme: velocidade tem sempre um valor constante. Sempre um valor constante. E é o que aconteceu para este fenômeno físico. O trígono, ele se deslocou, ele foi de A para B, B para C, D, F, e aí foi embora ou não foi, parou no E. Mas a característica principal, e eu calculei no vídeo anterior para vocês, né? E todos esses valores de velocidade, nos intervalos, intervalos menores ou intervalos maiores, eu calculei todos esses valores de velocidade para você. E deu sempre 10 metros por segundo. Então, quando você estiver se deslocando, andando, sempre 1 metro a cada segundo, velocidade constante, movimento uniforme. Se você está num carro e você olha que o velocímetro do carro está marcando 60 km por hora e demora alguns minutos, a marcação está sempre a 60 km por hora, você está em movimento uniforme. Se você está sentado, não está com um problema cardíaco, ou você está com não está com uma respiração ofegante, ou você não tem um retardo na respiração, com falta de respiração, o seu coração ele está com uma certa quantidade de batimentos por segundo constante. E no próximo segundo é o mesmo batimento cardíaco. E no próximo segundo, o mesmo batimento cardíaco. E assim vai. Se você abre uma torneira, né, com uma determinada velocidade e mantém aquela velocidade, aquele fluxo líquido, né, de um líquido constante, aquela vazão de água em relação a uma torneira é uma vazão constante. Você abriu a torneira e depois de um certo momento você não mexe mais na torneira. A vazão de água naquela torneira, agora ela assume um movimento uniforme, com velocidade constante, velocidade de vazão de água. Pode ser vazão de gás. Quando você liga, né, acende o fogo, né, no seu fogão, por exemplo, e você coloca a posição do seletor de gás aqui, ó, né, de vazão de gás constante, você também está com uma vazão gasosa, né, do botijão de gás, uma velocidade constante também. Então, você, olhando para um velocímetro, você consegue medir 60 km por hora. Isso poderia ser no carro, isso poderia ser na sua moto, isso poderia ser no ônibus, isso poderia ser no avião, isso poderia ser no foguete, lançamento da SpaceX, né, do Falcon 9, que é o Falcon 9. Então, o movimento de lançamento de foguete, ele não é com velocidade constante. Ele tem que ser um movimento acelerado, porque ele tem que romper o G da gravidade. Então ele não pode simplesmente se deslocar com velocidade constante, porque senão ele não vai conseguir romper a aceleração gravitacional para baixo. Ele precisa de ter um movimento acelerado. Então, se você acompanhar e
se você entrar no canal do YouTube da SpaceX e você se inscrever, você vai receber notificações. Todo mês eles estão lançando um foguete para o espaço. Ou é lançamento de foguete para instalação de satélite no espaço, ou fazendo testes, né, de propulsores de foguete. Né? Então é legal você entrar no site da SpaceX, SpaceX no canal do YouTube e se inscrever. Você vai receber as notificações toda vez que ocorrer um lançamento, uma previsão de lançamento. Tem alguns lançamentos que às vezes são interrompidos, são cancelados devido às condições de tempo naquele momento. Então eu já vi alguns casos de você estar lá nos últimos minutos, né, já de lançamento do foguete e abortar da missão, porque as condições meteorológicas naquele momento não são ideais, ok? Entre no site da SpaceX e faça sua inscrição. Muito legal. Entendeu, pessoal? Então, tudo que o Christian fez aqui hoje foi caracterizar a equação das posições, equação horária, equação horária, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Equação horária das posições. Por que equação horária das posições? É uma equação que posição inicial é um valor constante. Eu sei de onde que o objeto saiu. A velocidade é um valor constante. Dois valores variam nessa equação. Os valores que variam nessa equação é o tempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você foi medindo o tempo. E conforme o tempo foi sendo sendo medido e o tempo foi sendo alterado e crescente, a posição também foi alterada e crescente. Então, é posição em função do tempo. Então, nós temos um comportamento aqui. Dois valores constantes na minha equação, a posição inicial e a velocidade. E o tempo final e a posição final são sempre valores variáveis. Se você considera o intervalo AB, o B é final. Se você considera BC, o C é o final. Se você considera CD, o D é o final. Se você considera AC, o C é o final. Então, vai depender do tempo para você identificar a localização, aonde está o trígono naquele instante de tempo, tá ok? Então, o que o Christian vai fazer agora? Eu vou pegar a equação horária da posição, e vou trabalhar ela um pouquinho melhor aqui, né, com vocês. Então, eu vou pegar a equação horária da posição para o movimento uniforme e vou caracterizar um pouco melhor essa equação com vocês, tá bom? Então, eu consegui definir a equação do movimento uniforme. Depois a gente vai fazer isso para o movimento uniformemente variado, tá bom? Então, vocês vão acompanhar comigo, né, também a caracterização da equação para o movimento uniformemente variado. E eu vou pegar a equação aqui para o movimento uniforme. Posição é igual a posição inicial mais VT. Posição inicial, então, eu vou escrever agora, eu vou caracterizar, né, essa equação com vocês, e eu vou escrever cada um dos elementos dessa equação e vou discutir um pouco melhor o comportamento, né, do movimento toda vez que o movimento ele tiver característica de um movimento uniforme, tá bom? Então é isso que a gente vai discutir agora com vocês, né? Então eu tenho aqui isso. O S, posição final. O SI, posição inicial. Tempo final. E o V, velocidade. Velocidade média ou simplesmente velocidade, tá ok? Agora é o seguinte, meu amigo e minha amiga, eu tenho valores. Esses valores,
Eu tenho a posição inicial, eu sei da onde que esse objeto saiu, eu sei. Eu sei o valor da velocidade desse objeto ao longo desse objeto, né, o do trígono, ao longo desse fenômeno físico, eu sei também. Eu sei que a posição inicial é igual a 10 metros. E sei que a velocidade do trígono nesse fenômeno físico é de 10 metros por segundo. Não é isso mesmo? É lógico que é isso, né, pessoal? Concorda ou não? Né? A gente já discutiu isso. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou substituir esses valores na equação. Aqui são valores teóricos. E agora eu tenho valores numéricos. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou fazer a substituição. Posição final é igual a posição inicial. Vou colocar valores. 10 mais a velocidade. 10 t. Ah, Christian, agora eu estou começando a observar. Eu começo a perceber aonde você quer chegar. Aonde que eu quero chegar? Eu quero ter uma equação que descreve o movimento do trígono. E essa equação está sendo tirada do próprio movimento. Beleza? Beleza. Mas essa equação tirada do próprio movimento, ela pode ser uma equação que pode descrever o movimento. Informação relacionada ao movimento é o fenômeno físico. Está aqui, o fenômeno físico é o mais importante. Mas eu posso usar a matemática como ferramenta para a caracterização de movimento de satélite, movimento de foguete, movimento de planetas no espaço. Sim, com certeza. Então a física ela usa a ferramenta matemática para poder analisar um fenômeno. Por exemplo, o trígono agora ficou doente, está gripadinho. Então, o trígono não precisa você agora continuar o movimento. Às vezes está chovendo, às vezes tem algum impedimento no seu desenvolvimento, no seu deslocamento. Então você pode ficar em casa agora. Por quê? Porque agora eu tenho a equação que descreve o seu movimento. Onde eu tenho a posição inicial, eu sei aonde ele estava, olha lá, posição inicial, e sei também a velocidade que foi desenvolvido o movimento do trígono. Puxa vida! Então a primeira coisa é o fenômeno físico. O fenômeno físico caracterizado pelo deslocamento e a variação do tempo. Variação da posição em relação ao tempo. E depois eu consegui analisar e busquei as informações a respeito do movimento do trígono. Eu vou fazer agora uma discussão sobre a equação horária da posição do trígono para este movimento. Pessoal, diz para mim, posição inicial do trígono. Qual é o valor do tempo inicial? 0. Para a posição inicial, o tempo, eu vou colocar valores de tempo aqui na equação. Para o tempo inicial igual a 0, vezes 10 dá 0. Posição inicial, 10 metros. Tá. Próximo intervalo de tempo, próximo valor do tempo. 1 segundo. 1 segundo vezes 10, 10. Mais 10, 20. Posição final, 20 metros. Opa, peraí. Para o tempo igual a 1 segundo, aonde o trígono estava? Ele estava na posição 20 metros. Posição 20 metros. 1 segundo. Acabei de calcular. Puxa vida, Cristian, calma aí. Marca aí para mim. Para tempo. Eu vou colocar aqui, ó, tempo. Eu vou fazer o seguinte, isso. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Eu vou fazer uma tabelinha aqui agora. Para o tempo em segundos. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. E aqui nós vamos calcular a posição em metros do trígono. Ah, Cristian, mas calma aí. Essa tabela eu poderia jogar no Excel? Lógico que você poderia jogar no Excel. Você deve fazer isso. Ah, tá. Olha só, então vamos substituir. O que o Christian fez?
para a posição igual a 10 mais 10 vezes 0, 10 vezes 0 vai dar 0, mais 10, 10. Para tempo igual a 0 segundos, a posição do trigo, 10 metros. 1 segundo. 10 mais 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10 mais 10, 20 metros. Para o tempo igual a 1 segundo, a posição 20 metros. Ixi, mas que coisa interessante. O que está acontecendo aqui? Posição igual a 10, posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo, 2 segundos. 10 vezes 2, 20. Mais 10, 30. 30 metros. Para o tempo igual a 2 segundos, posição 30 metros. Rapaz do céu, o que está acontecendo aqui? Posição igual a 10 mais 10 vezes 3. Porque agora 3 segundos. Aonde o trigo estava depois de 3 segundos? 3 vezes 10, 30. 30 mais 10, 40. Para o tempo igual a 3 segundos, 40 metros. Não acredito, Christian, que agora você não precisa desenvolver o deslocamento. Você não precisa pedir para o trigo desenvolver o deslocamento. A partir do momento que você pegou informações sobre o deslocamento do trigo, você tem todas as informações sobre o movimento. Sim, é verdade. Posição igual a 10, para ficar em vermelho, tá bom? Vezes 0. E aqui vai ficar roxinho, para ficar uma tabelinha bonitinha. Né? Agora eu vou extrapolar para o tempo igual a 4 segundos. Para tempo igual a 4 segundos. Substitui aqui. Não vou continuar a tabelinha não. Aqui, ó. Posição igual a 10 mais 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40, mais 10, 50 metros. Para o tempo igual a 4 metros, posição 50 metros. Não acredito! Para o tempo, 5 segundos. Posição 10 mais 10 vezes 5. 60 metros. Se o trigo tivesse para o tempo igual a 5 segundos, ele estaria na posição 60 metros. Vamos agora então fazer uma outra situação. Vamos fazer uma previsão aqui? Depois de 10 segundos, aonde o trigo vai estar? Posição igual a 10 vezes 10. 10 mais 10 mais 10 vezes 10 segundos. 10 vezes 10 é 100. Mais 10, 110 metros. Para o tempo igual a 2 horas. 2 horas, 1 hora tem 3.600 segundos. Vou pôr 1 hora. Né? Vou facilitar um pouquinho aqui as minhas contas. Para o tempo igual a 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. A minha equação está relacionada a segundo, metro. Eu não posso mudar a unidade de medida agora, né, meu amigo e minha amiga? Você está entendendo? 10 mais 10 vezes 3.600. 3.600 vezes 10. Pega a calculadorinha aí. Ah, Cristian, mas eu sei. 3.600 vezes 10. Vai dar 36.000. 36.000 mais 10. Não tenha vergonha, meu amigo. Ele vai estar na posição de 36.010 metros. 1 hora. Então ele vai estar, se você andar 3 casas com a vírgula para a esquerda, vai aparecer 10 ao cubo, então vai ser o quilômetro. Depois de 1 hora, o trigo se deslocou 36,01 quilômetros. Isso é previsão. Lembra que eu comentei com vocês em presente, passado e futuro? Presente, passado e futuro. O presente
posição inicial, futuro. Agora, quando ele está na posição 2, posição B, é o presente, e o passado, e o futuro. Quando ele está na posição C, o presente, o passado, A e B, e o futuro, o que vem. Ele está na posição D, presente, o passado, o futuro, presente. Se ele está na posição E, presente, passado, futuro. O presente é uma porta. O presente é simplesmente uma separação entre o passado e o futuro. O que já aconteceu e o que vai acontecer. O presente é como se fosse uma membrana de passagem. É um portal. O presente é sempre um portal, onde o que você fez anteriormente e o que você fará depois. O presente. E para mim é a posição aonde eu estou julgando a cada momento. Tá ok, pessoal? Então presta atenção, analisa as características do movimento uniforme, velocidade constante. Fechei isso com vocês. A equação do movimento uniforme, ou a equação horária do movimento uniforme, é essa equaçãozinha aqui. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, já analisamos agora a possibilidade de você estudar o movimento através da equação matemática, através da tabelinha. Essa tabelinha aqui, ela nada mais é do que ela tirada aqui do meu fenômeno físico. Não é verdade? Então, se eu tenho o fenômeno físico acontecendo e eu conseguir identificar a equação do movimento uniforme, da equação do movimento uniforme, eu caracterizo a minha relação entre posição e tempo. Posição e tempo. O tempo, para você, para fazer uma discussão dos dois elementos que variam aqui, o tempo é o domínio, é o elemento dominante, e a posição é o elemento dominado. Tem o domínio e a imagem, ok? Christian, se eu tenho essa tabelinha de pontos aqui, você não pode criar um gráfico para analisar comportamento? Sim, eu posso criar um gráfico, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Formas de representação do movimento uniforme. Nós já vimos dois elementos aqui. A equação matemática e a tabelinha de pontos. Posição e tempo. Através da minha equação, eu consigo agora desenvolver, através da equação, a tabelinha, onde eu posso pegar esses valores de posição e tempo. Por isso que eu já fiz a discussão do domínio, tempo, imagem, posição. Porque na construção do gráfico, quem vai definir o eixo X e quem vai definir o eixo Y? O eixo X do meu gráfico é o domínio, tempo. O eixo Y, a imagem, o elemento dominado, posição. Você pode já avançar se você quiser. Pega esses valores e coloca no Excel para mim. E defina tempo como eixo X e posição como eixo Y. E aí você vai ver o gráfico que vai ser construído a partir dessa minha tabelinha de pontos aqui, que é o próximo tema da nossa aula, onde a gente vai caracterizar, analisar as formas de representação para o movimento. E elas são três formas de representação em qualquer movimento. A equação matemática, a tabelinha de pontos e também o gráfico correspondente. Então, na hora que eu olho para uma tabela, eu sei todo o comportamento do movimento do trilho. Quando eu olho para a equação matemática, eu também sei o comportamento do trilho para esse movimento. E quando eu olhar para o gráfico, eu também vou analisar o comportamento do trilho para esse movimento. Tá ok, pessoal? Três formas de representação do movimento. Uniforme, uniformemente variado, movimento circular, rotacional, não importa. São três formas de representação. Gráfica, equacional e fenomenológica, que é a do próprio fenômeno, a tabelinha de pontos aqui, tá ok? E não esqueça que nós vamos pegar essa equação e nós vamos associar. Depois que a gente vê o desenho do gráfico que vai ser formado através dessa equação matemática aqui, posição igual a 10 mais 10t, nós vamos caracterizar uma ferramenta matemática que vai nos auxiliar a partir daí. Ok? E depois que eu olhar o gráfico,
nós vamos caracterizar essa ferramenta matemática. Tá bom, pessoal? Então, analisa. Hoje, né, eu paro por aqui, o nosso tema de hoje, que cheguei ao objetivo, o estudo do movimento uniforme, em que você, através do fenômeno físico, a gente conseguiu caracterizar a equação para o movimento uniforme, primeiro do movimento uniforme, caracterizando a velocidade constante. Se tem deslocamento, tem variação do tempo, tem deslocamento, tem variação do tempo, no movimento uniforme, velocidade constante. Fim, fechou. Sistema de unidades, presta atenção direitinho, né, para você não se confundir, né? Então, foi o que eu fiz aqui com vocês. Depois disso, identifiquei a equação do movimento para o trígono. Depois eu desenvolvi a tabelinha, né? Primeiro caracterizando os elementos que eu já conhecia. A posição em função do tempo. Você viu que eu consegui, nessa tabelinha, calcular, através do tempo, todas as posições correspondentes? Todas as posições correspondentes. E depois comecei a fazer previsões. 5 segundos, né, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 hora. Eu poderia ir para 2 horas, poderia ir para 3 anos, para 10 anos, para 1 século. Cristian, mas o trígono vai ficar andando assim? Não, mas o planeta Terra vai. Ah, o planeta Terra girando em torno do Sol. Movimento de translação, velocidade constante. Sim, velocidade constante. A Terra não está acelerando e não está desacelerando. Né? Movimento translacional em volta do Sol, numa trajetória elíptica com velocidade constante. Velocidade constante de rotação, velocidade constante de translação e velocidade constante de precessão, que é aquele movimento do peão, tá ok? Que se um momento em que a Terra ela acelera ou desacelera, você vai ter mudanças e vai ter aceleração. Então, desaceleração, diminuição da velocidade. Aceleração ou aumento da velocidade. A Terra não tem esse tipo de fenômeno. Velocidade constante. Por isso que eu tirei do movimento uniforme a palavra retilíneo. Sim, meu amigo, é óbvio. A Terra está em um movimento uniforme em torno do Sol. E a trajetória da reta, a trajetória da Terra não é retilínea. A trajetória da Terra é elíptica. E ela tem velocidade de translação, de rotação e de precessão, velocidade constante. Ok? Então, por isso que a partir de agora você tira a palavra retilíneo e você coloca para mim a palavra movimento uniforme. Somente, tá bom? Por favor, pessoal, não esqueça de entrar no meu canal do YouTube, né? Eu vou colocar aqui para vocês novamente. O meu canal é o Física 4.0, tracinho, Prof. Cristian, espaço, Cristian Paterniani. Esse é o meu canal no YouTube. Opa, eu posso fazer aqui, ó. Vai ficar uma coisa só, tá bom? Física, maiúsculo, Física 4.0, Prof. Pontinho, Cristian Paterniani. Tá bom? Entre no meu canal, se inscreve, apresenta o meu canal para outras pessoas, para poderem também estar acompanhando, para poder também se desenvolver na área da física. Né? Aqui nós estamos discutindo mecânica clássica. Daqui a pouco a gente vai entrar em leis de Newton, depois trabalho em energia. Então tem muita coisa para a gente desenvolver e muita coisa legal para a gente aprender, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Me manda mensagem no chat, me manda mensagem, sinal de fumaça, sinal de luz, né? Tenta fazer as considerações que você, no próprio chat do aplicativo, né? Ou do YouTube, coloca as perguntinhas lá para mim, que vai ser um prazer respondê-las. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Falou? Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau!